para a igreja, dentro do carro ou na vinda, se não tiver ninguém na rua. Porque isso, porque aquilo, o marido com a mulher, e os filhos ali. Quando aparece um irmão, uma irmã da igreja, ou se for um líder, ou quem sabe até o apóstolo, gente, as expressões faciais mudam rapidinho. Se panela e louça estão voando dentro de casa, se os gritos estão ali, ecoando, reverberando, se bater uma pessoa na porta, alguém que seja da igreja, qual é geralmente a reação das pessoas que estão nessa confusão? Opa, elas se organizam. Então essa história de eu não consigo, não dá para mim, é difícil demais, eu não posso perdoar. Você abre a porta para Satanás se andar e fazer um estrago. Sabe qual é o melhor lugar que nós podemos estar quando se fala em família? É diante do trono da graça. Sabe aqueles comportamentos das pessoas que convivem com você que lhe irritam demais? Se você ainda não está com aquele suporte para aguentar, permanecendo ali, vá para outro cômodo. O maduro é o que cede primeiro. Mas geralmente o que acontece? Brigas, conflitos, discórdia, dissensão, facção, divisão, contendas, iras, casais que dormem irados. E a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. E por que muitos lares estão destruídos? Lares não, casas, porque eu vou fazer aqui uma diferença entre casa e lar. Houve uma campanha aqui há um tempo chamada Lar de Paz, ou Casa de Paz, Lar de Paz, Casa de Paz. Nós vamos colocar aqui como lar no sentido de que o Senhor reina, de que há a paz, e casa só no sentido, não estou falando da campanha, estou fazendo aqui de uma forma, fazendo uma analogia para que você entenda. Talvez você está numa casa belíssima, todo ano muda a decoração, todo ano tem móvel novo, quadro novo, pintura em dias, todo tipo de aparato tecnológico, mas não tem relacionamento. Talvez o que você tem com o seu marido, com sua esposa, é só uma interação, só um cumprimento de protocolo, mas não tem paz, não tem perdão, não tem afetividade, não tem cuidado, não tem ceder, que é um comprimido, que está relacionado a um comprimido que no começo é desafiador engolir, para algumas pessoas até o final da vida também é, chamado humildade. Até a minha carne fica, não. Para alguns pode ser mais fácil, para outros é desafiador, mas é possível. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Colossenses 3, 18. Colossenses 3, 18 diz: esposas, o título é Os Deveres da Família. E aí começa: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Presta atenção nisso. Como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Eu vou até aqui. A palavra está para cada público.
Esposas, maridos, filhos, pais, família. Se você for pedir ajuda para a mídia, para a instrução dos seus filhos, você vai ter problemas. É melhor você abrir a Bíblia, é melhor você orar, é melhor você regar, é melhor você plantar hoje de acordo com os princípios da palavra de Deus para você colher amanhã coisas boas. E eu não lhe garanto que você colherá dessa forma, mas você terá uma confiança e uma paz no seu interior de que você, como pai, como mãe, fez o melhor que você podia. Apresentou isso tudo para que ele tivesse vida e vida e abundância, para que ele vivesse, porque é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Filhos desobedientes, filhos rebeldes, a rebeldia como pecado de feitiçaria. Filhos insubmissos. Se é uma coisa para azedar um lar, para deixar tudo em trevas, é quando filhos se levantam contra pais, com uma atitude opositora para se opor aos pais. Quando eu fizer 18 anos, eu saio daqui. Bah! Bate a porta do quarto. Chegou nesse ponto, você como pai, como mãe, o que você fez quando esse menino tinha 3, 4, 5, 7 anos de idade? A diaconia, a intercessão aqui, e quem prega, às vezes fica irado, porque tem meninos que são mal educados, indisciplinados, correm na igreja, gritam fora de hora. Eu não estou falando de bebês, eu estou falando de crianças que já entendem o que é um não, que entendem, o pai e a mãe têm a sensibilidade e o bom senso de ir, porque teve orientação a respeito disso. Se não teve, eu estou falando, mas teve sim. Inclusive, com certeza está gravada. Já teve até conferência de família aqui, e eu assisti, posso falar com propriedade. É levar lá para trás, abaixa. Na hora que vão tirar a foto, eu fico fazendo caras e bocas, eu me mexo, eu pulo, eu danço, eu faço careta. Abaixa, pai, mãe, se o menino é pequeno, olha nos olhos e pergunta: por que você está fazendo isso? Por qual motivo? O que foi que eu lhe avisei? Faça a criança falar. Faça ela dizer o que ela infringiu, qual o limite que ela ultrapassou, qual o princípio que ela quebrou. Ela sabe. Eu posso lhe dizer que ela sabe. Meu filho é inteligente, Charles. Meu filho é maravilhoso. Ele domina tablets, smartphones. Ele controla a boca dele, o corpo. Ou ele fica se metendo nas suas conversas. Adultos sendo interrompidos por crianças pequenas. Isso é falta de limite, é falta de educação. Meninos que não sabem dizer obrigado, por favor, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Que correm na igreja, traga algumas coisas para brincar. Era esse o recurso. Mamãe não é pedagoga não, quem é pedagogo sou eu. Mas tu não tem filho, Charles, mas eu já atendi muitos pais que têm filhos pequenos, adolescentes, então eu posso falar isso a você. Que eu sei bem, talvez eu não saiba pelo sentimento de paternidade, mas eu sei pelos fatos, e contra fatos não há argumentos. Sabe o que acontece? O menino tem tudo, na verdade não tem, ele tem muito de coisas que a traça destrói, ferrugem corrói, ladrão rouba, e não tem o principal, que é limite, que é educação, que é princípios, são princípios, valores, não tem. E de quem é a culpa? Do líder da rede, da IBN Vinho Novo, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana? De quem é a culpa, gente? De quem é a culpa? É do pai e da mãe, que delega para a igreja. Pega aí, esse menino era tão fofo, era tão legal, agora está esse azedume. E quer
para o líder consertar. E se o menino se desvia na adolescência, porque o líder não deixou ele cantar, ele tocar, será que foi por conta disso? Esse menino já teve experiências com a frustração na vida? Ou ele só tem sim, 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 meu filho, sim, meu filho. Seu cartão de crédito está por aqui, porque tudo que ele quer, ele deita, ele rola no supermercado, no chão. Olha, é uma das cenas que dá vontade de intervir, pegar o menino e dizer, cale a boca. Mas eu vou logo para outra sessão. Deixa lá, não é da minha responsabilidade. O que eu posso fazer é interceder. Espírito Santo, convence esse pai e essa mãe acerca do pecado, da justiça e do juízo, porque esse menino não tem juízo. Mas o pai e a mãe, pelo menos, parte do pressuposto que deveriam ter. Mas se não tiverem, Senhor, revela. Mas não, muitas vezes são filhos de cristãos. Deita, rola porque quer o biscoito, quer o chocolate, quer o brinquedo de última geração. Não dá valor, brinca 2 dias, quebra, encosta, não dá valor. Ou então é negociado. Se você tiver boas notas, se você respeitar o professor, se você não brigar na rua hoje, essa semana e esse mês de setembro, eu vou lhe dar um tablet novo. Faça diferente, apresente a importância, porque nós, agora na fase adulta, nós temos essa babação todinha. Nós temos os nossos líderes ou chefes, os nossos supervisores, coordenadores no local de trabalho, eles ficam fazendo isso. Tudo que nós pedimos para eles, eles dizem sim, 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 sim. É assim que nós somos tratados, gente? Não vou fazer enquete aqui, nem pedir para ninguém levantar a mão. A questão é, se esses meninos estão desobedecendo, isso começou lá atrás. Existem momentos no percurso que coisas podem acontecer, sim. O comportamento do menino pode mudar, o comportamento da criança pode mudar por uma separação de pais, ok, mas essa separação de pais, agora eu vou para outro ponto. Casamento, relacionamento. Por que se separaram? Vamos fazer aí um inventário. O que se fazia antes de casar? Naquele namoro? Eu não vou demorar muito nisso não, mas a questão é, o que se fazia no namoro? Parece que é tudo plim, 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 eu te amo, eu te amo, eu te amo, quase uma novela. E bombom e chocolate, depois que casa. Qual foi a última vez que você levou sua esposa para jantar? Vou fazer propaganda aqui. Não precisa ser lá na Cabana do Sol, não. Se você pode, se você tem nesse momento local para isso, vá. Mas sabe, é gerar memória. Memória. Não precisa aquela louça de cristal, mas é gerar memória para a família. É o pai surpreendendo, reconhecendo, mas aí ele como esposo vê a mudança do cabelo das irmãs, mas da esposa dele ele não reconhece, ele não olha. Ele olha a unha, se mudou de azul para vermelho, mas da esposa dele ele não olha. E às vezes a esposa também não faz, porque o pensamento, às vezes a atitude, não é o pensamento. A atitude é, casei, pronto, acabou. E quando se fala ainda no contexto da igreja, parece que é contrato fechado, nunca vai. O que Deus uniu, o homem não separa, mas você, por falta de sabedoria, destrói. E eu não estou falando só da mulher, estou falando do homem também. Cheio de segredos. Aí fica aquele lar onde ninguém compartilha nada, ninguém confidencia nada, é todo mundo, cada um na sua zona. Celulares, uma senha de 18 pontos, ninguém sabe o que está acontecendo. Às vezes tem caso extraconjugal, aplicativo de encontros, já casado, ou os filhos fazendo isso. Qual foi a última vez que você foi na escola do seu filho? Sem prévio aviso, não é? Está encerrando o 3º bimestre, eu vou lá, eu quero é saber
Não é isso não. É sem prévio aviso, ou então sem... alô? O que foi? De novo, desculpa, eu vou aí, tá? Talvez no meu tempo ainda era assim, mas hoje, a maioria dos casos, o menino tem uma conduta toda errada, ou boa parte do tempo errada, mas o pai e a mãe já vêm com... vou defender meu filho. Primeiro, ouça o que o professor tem a dizer, ouça o que a coordenadora, o coordenador, a diretora tem a dizer, o que o líder da rede tem a dizer, ouça, pese, converse, dialogue, não é um monólogo, agora você vai me ouvir, senta aí. Quando tem diálogo, tem um aqui, e outro aqui. Eu sento, o outro também senta, eu falo, o outro também fala. Isso é diálogo. O monólogo é: eu falo, o outro tenta, quando pego o ar para poder falar, e calha a sua boca. Isso, tanto de pais com filhos, e espantem de filhos para com pais, porque tem pai que está querendo ser amado pelo filho. Não, eu já trabalho muito para dar uma vida boa para ele, para ela, para pagar essa escola, para dar roupa de marca. Não vou brigar porque vai ficar de mal comigo. Imagina se eu vou ficar numa situação constrangedora. Você não pode ser aquela mãe amigona. E você, pai, também não pode se esquivar da responsabilidade. Minha mulher cuida da casa. Não é produção independente. O filho tem pai e tem mãe. Não é produção independente, porque se fosse, não precisava ter relacionamento. E nesse caso é o sexual. Não precisava. Responsabilidade dos dois, 100%. Mas ela fica mais em casa. E o que você faz quando você está dentro de casa? Você como homem, você assume a responsabilidade, você é o sacerdote do lar? Ou fica jogando tudo para a costa da sua esposa? Porque ela é mais proativa, ela é mais ágil. Você investe em quê, homem? Ou então, às vezes, não é uma questão de casamento. O homem sai de casa, tem lares que estão assim nessa situação, ou então descobre que a mulher está grávida, só que o menino tem uma necessidade específica, ou então a mulher fica doente, um câncer, por exemplo. Aí o homem que diz homem, cai fora. Você pode ser macho, mas homem você não é. Porque homem assume a responsabilidade, segura, assume, encara. Algumas pessoas estão com a sobrancelha bem aqui assim. Mas é como eu já disse, eu venho aqui uma vez no mês e não posso ficar rodeando, até porque não dá tempo para isso, e Deus vai cobrar de mim se eu ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu tenho que ser direto, tenho que ser real, eu não posso ficar contando as linhas e as entrelinhas das genealogias bíblicas. A proposta e o convite aqui é: o que você está fazendo pela sua casa? Você como mulher. A mulher de Provérbios, ela parece assim que é perfeita. Gente, aquele capítulo de Provérbios que fala da mulher virtuosa, tem algumas aqui na igreja que boa parte daqueles quesitos, pela minha observação, pelo menos o que eu vejo aqui, pela convivência de anos, eu vejo que tem muitos traços dessa mulher virtuosa, cuidadosa, zelosa.
atenciosa, amorosa. A mulher sábia edifica a casa e a tola a derriba. E a palavra de Deus diz também que é melhor ficar em outro lugar, é melhor goteira, é melhor uma casa que goteja do que uma mulher que fica o tempo todo. Nesse relacionamento de casal e pai e mãe, jamais você pode desautorizar o seu marido e você desautorizar a sua esposa na frente dos filhos. O Bartolomeu pergunta: pai, eu posso ir para a praia agora de tarde? Final de semana, e o pai diz não. Aí lá vem a mãe: que é isso? Deixa o menino. Vai. Teu pai não... Vai lá, vai. Sabe qual é a base de uma família saudável? Respeito e amor. Os homens, você pode elogiar um homem quanto quiser. Você é bonito, você é forte, você é inteligente, você é criativo, você é proativo, você é isso, você é aquilo, plim, 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 plim. Mas se você desacata, desrespeita, elogios todos por água abaixo. As mulheres querem ser amadas. Tem homem aí que está sendo grosseiro, está batendo na esposa. Teve uma estatística em São Paulo de que desses casos de agressão à mulher, 40% era de cristãos. Sim, cristãos, gente. Eu falei no início, esse manto de religiosidade deturpada, para esconder, para maquiar. Aí quando explode a bomba, fica todo mundo escandalizado. Parte disso é por falta de ensino também, mas não é somente isso. Você passa aqui dentro no máximo 2 horas. Você recebe informações e agora melhor, elas estão gravadas. Você pode ir lá ver, rever, ouvir de novo e compartilhar. Hoje está fácil. E a vida das pessoas está uma bagunça como nunca antes. O que está acontecendo, gente? Os livros estão bombando, os seminários também. Esses encontros são mais comuns. E é seminário das mulheres, e é dos homens, é encontro de casais. E por que está essa bagunça? E por que está essa mornidão? E por que de repente fulano separou, fulano traiu? Nós somos sujeitos a essas inclinações, porque temos uma carne que não se converterá. No entanto, nós temos o poder de decidir, nós estamos aqui. Quem nós alimentamos, vive. Quem nós não alimentamos, morre. A carne milita contra o espírito contra a carne. Os dois são opostos entre si. No meu dia a dia, se toda vez que eu ouvir alguma coisa dentro de casa, revidar, eu falar e criticar, reclamar, não posso brigar, discuta, que é o nome até mais bonito. Vamos discutir, vamos discutir a relação. Mas é o diálogo que eu coloquei aqui. É o falar e escutar. Falar e escutar. Vez ou outra ceder. E é o bom senso. E o homem não é melhor do que a mulher também não é melhor do que o homem. É incentivada aí uma disputa exacerbada. Não tem melhor do que ninguém. É um jogo ali de frescobol. Não é um contra o outro, não. Os dois têm que somar. E nós somos diferentes. Eu faço uma coisa de cada vez para poder fazer bem feito. Agora, boa parte das mulheres, eu estou falando de modo geral, fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo e vão fazendo. E por vezes elas falam, mas nossa, tu está fazendo só isso, estou fazendo 4 coisas ao mesmo tempo? Eu gosto muito de ouvir mensagens sobre família. Eu já ouvi várias. E eu vou indicar uma pessoa em especial aqui, que ela tem uma linguagem tipo essa, a minha, bem clara, bem direta. Ela não fica dando rodeio, nem falando difícil, não. Forma culta da língua. Não. Helena Tanuri.
Hashtag fica a dica, quem está online. Helena Tanuri. Não estou recebendo oferta, não. Eu estou incentivando o crescimento do reino de Deus. Coloque músicas no seu lar. Em vez de rivalizar, toda vez que o vizinho ou a vizinha da frente está botando um reggae, ou um pancadão, proibidão, coloque músicas no seu lar. Mas nós estamos cada dia mais calados, amordaçados, porque queremos. Porque o diabo não tem poder para fazer isso. O diabo só tem poder de fazer da nossa casa o inferno se nós dermos poder para ele. Mas nós temos um poder de ação, poder de decisão. Sabedoria tem de graça. É só começar a ler o livro de Tiago, que ele diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá gratuitamente. É só pedir. Mas nós avacalhamos o que é graça, o que é de graça, o que é grátis. Nós avacalhamos. Tem perdão, tem misericórdia. Deus me perdoa. Vou lá e faço errado. Deus me perdoa. Vou lá, faço errado. Mas eu não estou prosseguindo. Eu estou estagnado. Eu não vou dar fruto desse jeito. O que tem saído da nossa boca? E as nossas expressões faciais e corporais? Agora, filhos, eu já passei pelos 18 anos de idade, já tive brigas e discussões com minha mãe. Hoje até que eu acredito que eu sou uma pessoa até legal de lidar, mas eu tenho meus questionamentos. Mas teve um dia que eu ia ministrar aqui no domingo, ia cantar, ia ministrar: toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família. Eu ia cantar isso, e era a primeira música. E nesse dia eu briguei lá em casa, olha, eu subi a voz, 1900 e alguma coisa. Levantei a voz, bati grade, Espírito Santo só... Estou de olho. Mas ele estava me convencendo, mas eu estava deixando o velho Adão levantar e arrasar. Que é isso, que é aquilo. Mas dentro de mim eu sabia que eu estava errado. Eu como filho. E você é filho, adolescente, ou até mesmo criança. Obedeça seu pai e sua mãe. Mas eu só tenho a minha mãe. A respeite, a ame, honre. Essa é uma palavra bonita. O significado dela é bem profundo. Honre. Mas eles não são cristãos, não interessa. Seja você a luz, seja você o sal. Faça a diferença. Seja o melhor aluno da turma. Cumprimente seus vizinhos. E aí nesse dia eu vim para cá, eu subi para testar o som, eu desci, eu vim primeiro. Ou vim depois? Nem lembro direito, só que eu estava aqui. Aí mamãe chegou. Mamãe estava tudo bem. Eu não ouvi de mamãe: olha, você cala a boca aí. Não ouvi de mamãe isso. Mas eu estava sendo convencido pelo Espírito Santo, sabe aquela angústia? Fiz a coisa errada. Oh meu Deus, e a coisa errada. E eu ia ministrar: toma o teu lugar na minha vida. Ministrar, sem poder, sem unção. Porque a unção não vai fluir se estivermos com intriga. Coisas mal resolvidas. Coisas mal resolvidas, ela não flui. E eu ia chegando perto, aí ela foi orar com um grupo ali. Eu ia chegando perto, e alguém: linda, não sei o que. Eu digo: meu Pai do céu, está chegando a hora do culto, e eu vou ter que falar com ela, não vou subir desse jeito. E aquele constrangimento, mas aí eu me retratei. E ela não disse assim: eu sabia, tu tinha que vir mesmo. Sabe, porque tem filhos, tem pais que fazem isso aqui, irrita os filhos. Eu já ouvi essa frase de muitos pais, e talvez na minha geração isso era mais natural, a gente tinha uma ira no momento, mas depois aquilo passava e estamos vivos aqui. Só que tem pais que exploram os filhos. Você já é um adolescente, tem que cuidar do seu filho mais novo. Só que ele é o irmão dele, ele não é o pai nem a mãe.
Aí fica delegando responsabilidade. E aí o menino tem uma queda no rendimento escolar, a culpa é do menino. A culpa é do adolescente. Tira nota baixa. Só que ele não associou que o tempo que ele tem que cuidar dessa fofura, de 2, 3 anos, é o tempo que ele podia estar estudando e o rendimento caiu, mas o pai e a mãe não viram isso. Ou então o povo tem seus filhos e vai para casa da vovó, vai para casa do vovô, titia. O menino já sai da escola com o uniforme, já vai para a casa dos parentes. Você faz isso? Você apoia isso? Você incentiva? Porque quem cala também consente, muitas vezes. Você apoia esse tipo de coisa? Você apoia isso? Essa omissão, esse transmitir, esse empurra. Ou então é a igreja. Ou então é a igreja. Pastora Sergiane, pastor Celso e a equipe, eles não têm responsabilidade de apresentar todos os princípios, não. Boa parte vem de casa. Escola também não tem esse papel. E eu não vou dizer aqui que a escola ensina português, matemática, química, geografia, literatura, redação e etc e tal. E aqui ensina, e em casa educa. Eu não vou fazer essa dissociação lá na escola, e eu trabalho em escola que tem. Eu sei que tem projetos maravilhosos que apresentam, que trazem à memória esse tipo de... Acho que eu vou ter que trocar esse aqui, porque está indo e voltando, indo e voltando. Talvez eu pegue aquele ali. É melhor, né? Agora está caindo a ficha, porque eu passei 17 anos no Ministério de Louvor. Porque aí eu não preciso... A experiência já não... Alguém sai correndo lá de trás para trocar meu microfone. Aleluia. Então empurra para a igreja. Pega aí essa abóbora. Menino está demais lá em casa. Dá tudo o que quer. Você, não quero ficar de mal, não quero ficar... Continue assim, você vai chorar. Vai passar vergonha. Filhos que não arrumam a cama. Vamos lá, gente, é sério. Meninos que não arrumam a cama. Eu muitas vezes falo de mim, mas é para dizer para você que é possível, porque se eu não fosse instruído assim, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu não estou falando de posição, ganhar dinheiro, eu não estou falando disso. Eu estou falando de paz e de tranquilidade, de olhar ao redor e ver, e pensar, as coisas estão ali, isso aqui está guardado, aqui tem os documentos, porque eu sou um adulto hoje. Hoje eu sou adulto. Por que o menino bate no peito e enche, fica cheio de empáfia? Eu tenho 18 anos. Lá vem, cheio de moral. E nem a cama arruma, quer mudar o mundo. Quer gritar na universidade, mas não dá conta nem da cama? Que incongruência! Não faz sentido. Isso é incoerente. E eu vou lhe dizer, talvez, quem sabe, você aos 18 anos tenha a sua casa, mas são pouquíssimos casos que isso acontece. Quem sabe você até, não sei se você tem o hábito de fazer isso, eu não vou também entrar nesse assunto, se é certo, se é errado, se você joga ou não joga, mas vamos supor que você jogue aí faça jogos de loteria, aí você fique milionário, aí você vai ter sua casa, seu iate, mas se você não tiver princípios, você vai novamente voltar para o seu estado inicial, por falta de sabedoria, falta de equilíbrio. E essa geração está caminhando para droga, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E isso não é demônio, isso é da nossa natureza caída, humana. Nós somos vulneráveis, todos nós somos vulneráveis a isso. Agora, boa parte ou uma parte do problema está em os pais não permitirem que os seus filhos sejam frustrados. E os pais numa carência emocional gigante.
Me ama, me ama, me ama, me ama, meu filho. Ô, meu filho, não faz essa cara. Ô, começa de pequeno. O menino xinga e o pai e a mãe. Ou então conta uma fofoca, ou então. Trim, trim. Aí o menino sai correndo, atende. Alô? Mamãe, é o Bartolomeu. Eu gosto desse nome. É o Bartolomeu. Aí a mãe de lá. Diz que eu não estou não. Diz que eu não estou não. E é maravilhoso quando isso acontece. Eu sei de casos. A mamãe mandou dizer que ela não está. Oh, mas é bom quando isso acontece. A mamãe mandou dizer que ela não. Ainda fica de mentirosa. Toma a parte que te cabe nesse latifúndio. Eu já disse isso, vou falar de novo. Eu amo pregar. Eu não tenho uma anotação aqui. Eu fiquei refletindo e pensando: meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Eu sei alguma coisa sobre isso, mas na hora o Senhor vai me usar da tua maneira. Eu vou ter que falar para casais, para pai, para mãe, para esposa, filhos. E está saindo. Mas parte disso, gente, é o processo de reflexão. Você tem que parar, botar a cabeça no travesseiro ou ir para a praia e ficar lá pensando: o que eu estou fazendo com o meu casamento? Será que eu estou com minha boca grande, resmungona, resmungão? Ou então eu, como homem, eu estou tratando a minha esposa como Cristo, amando a minha esposa como Cristo ama a igreja. O Cristo não dá um tapa na cara da igreja. Cristo não empurra a igreja. Cristo não grita com a igreja. Ele não faz isso. E que tipo de testemunho nós estamos dando para as pessoas lá fora? Com esse quebra-pau, louça voando. O que é isso, gente? E você que está assistindo, talvez você nem é cristão, mas é a sua reputação que está em xeque. Eu sei que nem todo mundo pensa o melhor a nosso respeito, mas nós temos que ter a consciência: eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer, como ser humano, como homem, como mulher, como cidadão. Mas isso está indo embora. É a sociedade. Não. No meu eixo, aí eu vou usar uma expressão da visão celular, na minha geografia, o que Deus me confiou, eu tenho que dar conta. E eu tenho poder e graça para dar conta. Não é além das minhas forças, é conforme aquilo que eu posso suportar. E suportar é dar suporte. E isso é feito com base no respeito e amor. Tratar com gentileza, com cordialidade, com educação. Isso se dá em todos os relacionamentos. Todos. É possível, gente. Tem algumas coisas com as pessoas às quais eu convivo que eu fico assim. Mas aí qual é a orientação que eu dou? Eu falei antes e repito, porque é uma lei da aprendizagem, a repetição. Saia, vá beber uma água, vá para outro cômodo. Vá ver uma mensagem dessa de novo, de novo, de novo, ou parecida com essa. Vá ver lá a Helena Tanuri. Invista no autoconhecimento, no respeito próprio, no respeito ao outro, na empatia. Valorize, cuide, respeite e honre o que a outra pessoa está fazendo. Eu não limpo a casa. Mas não ajude, nem seja um cooperador para sujar, ou tirar as coisas do lugar e não botar. Trabalho de casa é um trabalho que nunca acaba. Lavou a louça, já aparece outra suja. Terminou de lavar o banheiro, já tem alguém entrando. Passou todas as roupas, está chegando outras. Lavou toda, chegou. Tem gente com a roupa, está trocando agora no banho, vai botar agora no cesto. Nunca acaba. E há mulheres que estão cansadas. E parte disso
É um macharal que está dentro de casa, que acha que tem que manter toda a pompa, que não tem que zelar por isso, que isso é o trabalho da mulher. Olha, do engano. Quem foi que disse isso? Qual foi a lei, qual foi o mandamento citado por Deus que fala isso? Aonde que tem essa dissociação desse trabalho? Uma professora na faculdade, ela disse assim, que são atividades de asseio. Eu acho aquela expressão tão bonita, tão cordial. Atividade de asseio. Varrer a casa, lavar a roupa. Atividades de asseio. Ou então, não, mas eu não faço isso não. Tem ali uma diarista, ou uma secretária, empregada, tem nomenclaturas diferentes. Mas você não vai abusar. Às vezes o lado está o inferno, tem uma rotatividade enorme de pessoas. Por quê? Porque coisas mínimas não são feitas. Ela é diarista, ela não é escrava. E tem alguma coisa errada, para estar tudo... Você sai, está bagunçado, você volta a arrumar, mas tem alguma coisa errada. O que é? Às vezes tem demônio lá. Eu não vou espiritualizar as coisas, porque é espiritual você cuidar e organizar a sua vida, os cômodos da sua casa. Isso é espiritual. Porque sabe quem é que gosta de bagunça? Quem é que gosta de bagunçar, não de bagunça, porque o diabo é extremamente organizado. Tem sistemas, tem equipes, tem esquemas. O diabo é assim. Senão ele não ia dar conta de arruinar, roubar, matar e destruir. Ele não ia dar conta de fazer isso. Agora, qual é o trabalho dele? Arrasar e fazer da vida dos outros, das casas, das famílias, um inferno. Esse é o trabalho dele. Agora, é um ponto em comum com Deus, porque Deus é extremamente organizado. Deus é um Deus de ordem. Se a sua vida está uma bagunça tremenda, está caindo ficha aí para você também, que está assistindo, ou que vai assistir depois, enfim, coloque os comprovantes das contas que eu estou pagando. Tem um na gaveta de baixo, um na cômoda, um no rack, o outro debaixo da cama. Faça um levantamento disso, separe um final de semana, por favor. Mas organize sua vida, suas gavetas, seu guarda-roupa. Organize-se. E a sua casa reflete muito como você está, principalmente por dentro. Se a sua casa está virada do avesso, se abrir ali um armário, é ir lá para Júpiter, lá para Plutão, não é nem Mercúrio, é lá Saturno. Sua vida interior, que é a que realmente importa para Deus, está bagunçada. Essa piscina aí, no fundo, está cheia de lodo, cheia de folha velha, seca. Está na hora de dizer: Espírito Santo, me revela. Ele vai lhe mostrar. Você ora, você toma um bom café. Isso aqui já é hashtag Charles indica. Você bota uma roupa leve. É agora. Isso é guerra espiritual também. Sabe por quê? Porque a carne diz assim: amanhã faz isso. Amanhã, quem sabe, poderia ser, espero talvez, daqui a pouco, já. Não, Charles, a minha família é tranquila, não tem briga, não tem nada. Agora, todo mundo, na refeição ou no encontro, todo mundo está assim. Tem restaurante que tem lá TV e está todo mundo... Não tem relacionamento, não tem olho no olho. As pessoas, tem gente que fica até com medo quando se olha no olho. Tu está me olhando muito. Por que tu olha assim? Teu olhar é muito forte, é muito... Eu ouço isso muitas vezes.
Netflix está bombando, mas uma conversa de como que o menino está na escola. Esse olhar no olho é muito poderoso, gente. É muito poderoso. O desviar também o olhar é uma mensagem. Esse menino se trancando no quarto, ele está falando. Esse marido o tempo todo no celular. Não, mas eu estou trabalhando. E a esposa me dá esse celular. Não. Ou vice-versa. Jesus, o que eu estou falando aqui? Depois eu vou assistir essa live. Essa é a verdade. Você quer ter uma família do céu, um pedaço do céu? Em vez de cantar bendita será tua casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Vamos ver se eu pego o tom. Não, é isso mesmo. Este não pode, isso faz parte da pregação. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Ou então dizer: quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. No meio da bagunça da sua casa, comece a dizer essas coisas. Isso é olhar pela fé. É uma oração cantada. Terça-feira vocês estão sendo ministrados quanto a isso, eu também. Abra a boca. Elogie sinceramente, reconheça, honre.
Se permita momentos de boas risadas. Ah, Charles, essa família aí não existe. Não existe a de margarina. A de margarina, ninguém briga. Ninguém discute nada lá. É todo mundo... margarina não sei o quê. A de margarina não briga. Não discute. Todo mundo concorda com tudo. E para encerrar, essa submissão de esposa não é ser capacho, não é deitar e o marido pisar, passar por cima, não. Aqui diz, esposas sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Ele diz para fazer uma coisa que infringe, que vai de encontro ao que a palavra de Deus diz, você não está autorizado a fazer, não. Você como mulher, como esposa. Se você quer permanecer nesse lar, levando tapa, chute, pontapé, empurrão, é uma opção sua. O que eu lhe oriento, e o que eu lhe oriento também que está online é, chame a polícia. Chame a polícia. Porque esse aí não é um homem não, esse é um covarde. Ele não lhe respeita. Ele não lhe ama como Cristo ama a igreja. Não tenho medo de dizer isso. Nenhum. Sem culpa, sem peso. Tranquilo. Chama a polícia. Se você faz isso, se arrependa. Se arrependa. Vá primeiro diante de Deus, porque senão sua vergonha vai ser exposta. E aí é um problema. Porque ajuda a arruinar a reputação de Deus lá fora. Porque as pessoas estão olhando para nós, elas não veem a Deus, não, elas veem a nós. E nós somos representantes de Deus na terra. Deus tem a parte dele, nós temos a nós. Nós somos cooperadores com Deus, nós somos representantes de Deus aqui na terra, gente. E esse quebra-pau dentro de casa, esse casamento morno, essa aparência de religiosidade, mas não tem relacionamento, tem só uma interação, não tem olho no olho. Eu já vi algumas pregações que quem estava conduzindo pediu para os casais se olharem nos olhos e manter aquele olhar. Tinha mulher que não conseguia fazer isso para o marido, tinha marido que não conseguia fazer isso para a esposa. A conexão emocional, ó, cortada em algum lugar. Mas Deus é um Deus que constrói, é um Deus que restitui, é um Deus que edifica, que repara. Agora, a decisão é nossa. Se nós vamos fazer da nossa casa, se nós vamos deixar o diabo ir lá e cirandar e fazer a bagunça dele, ou se nós, por meio da oração, do fruto do Espírito em operação, vamos fazer da nossa casa um pedaço do céu. Lá na Jerusalém Celestial não vai ter quebra-pau, não vai ter nem discussão, nem DR, nem nada disso. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser sóbrios, e nós temos que nos certificar de que nós estamos sendo canal de bênção. Que você, filho, está sendo uma bênção, mas não é aquela bênção, aquele comentário generoso que diz, ô, fulano é uma bênção. Aí o menino faz assim no culto. É uma bênção. Não, ele age como uma peste, muitas vezes. Ele age como um indisciplinado, inconvenientemente. Essa é a verdade. Ele é uma bênção porque ele é uma obra de Deus. Por esse espectro, por esse ângulo, por esse prisma, eu posso dizer que ele é uma criação de Deus, ele é obra de Deus. Só que se ele está fazendo isso e permanecendo e fazendo isso, tem alguma coisa errada. E aí, pai, mãe, não é a avó e o avô porque fica uma parte do tempo.
pai, mãe, ou mãe solo, pai solo, enfim, a responsabilidade. Se você está ouvindo, você não é mais inocente quanto a isso. E isso é um bom sinal, porque se você pratica, você cresce em maturidade. Você fica mais confiante, por mais que você sofra. Olha, filhos, agora que está caindo a ficha para mim, caiu depois de alguns anos. Mamãe não passou a mão na minha cabeça, não, eu sou filho único. Mas o pessoal tem uma ideia distorcida do que é filho único. Hoje. E está tudo pronto, tudo preparado, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Hoje. Mas eu aprendi a lavar meias, cuecas e tênis com 8 anos de idade. E arrumar a cama também. Eu não sou Masterchef Bake Off. Admiro, tenho uns amigos que são. Mas isso é saudável. Porque senão, num retiro que está para chegar aí, esse menino vai passar vergonha. Eu recebi uma vez um rapaz lá em casa, que já foi daqui da igreja, mamãe sabe do que eu estou falando. Ele não sabia fazer o Nescau. Tem coisas que nós não sabemos fazer. Agora lá tinha o leite, tinha água quente, tinha o Nescau. Quando eu queria farinha láctea, eu ia lá e fazia. Eu não dizia, mamãe, fazer a farinha láctea, o gagal. Um marmanjo de 17 anos? Mas só bater a porta e dizer que quer ir para a praia ou que quer passar a noite fora, é o homem, é o macho. Incoerência. Eu poderia falar horas a fio, mas eu não vou fazer isso não, porque eu acredito que a mensagem central, a reflexão, as perguntas, o trabalho do Espírito Santo foi muito bem feito. Ele não foi bem feito não, ele foi perfeito. O que ele tinha que fazer, o que ele vai fazer a partir do momento que você passar por aquela porta, é maravilhoso, se você quiser. Porque se você não quiser, Cristo não vai gritar, não vai espernear, não vai bater o pé na porta. Ele vai, sussurrar. O Espírito Santo, ele não nos incomoda, ele nos convence. Se nós dermos ouvidos, nós vamos lá e ceamos com ele, ele conosco, que nós vamos gerando intimidade, comunhão. Mas se nós ignoramos, quem se fortalece é a nossa carne. Como eu disse, eu vou repetir: quem você mais alimenta, vive. Quem você não alimenta, morre. Fique em pé e, se você quiser ficar sentado ou de olho aberto, de olho fechado, eu não sei, eu não vou dar um comando que você não se sinta à vontade de fazer. A única coisa que eu vou pedir para você fazer é parar para pensar a respeito. Você como pai, você como filho, talvez você é pai e filho, mas você agora é adulto. A mamãe quer se meter na minha vida, eu tenho 45 anos, mas você deve respeito, você deve honrar. Talvez você não faça aquilo que ela está dizendo para fazer. Há algumas situações que devemos impor ali o limite, mas nós devemos respeito, honra. Então você como mãe, você como mulher, você como filha, como é que você está hoje? Resmungona, chata, desleixada, irreverente, descompromissada? Você dedica tempo a si, aos seus filhos, ao seu marido? Você respeita os seus pais? E você como filho, como marido, como pai, você assume a sua responsabilidade no seu lar? Você tem sido diligente, responsável, firme? Eu falei antes, não completei o pensamento. Filhos, quando vocês são disciplinados, muitas vezes dói mais no pai e na mãe do que em vocês. Mas vocês acham que eles não querem que você seja feliz. Está dizendo, sai dessa, isso é furada, essa menina não é para você. É uma Dalila. Mas você não, está impedindo a minha felicidade.
Já ouviu isso dos seus pais? Já ouviu isso de amigos? Ouça o que o Espírito Santo tem para te dizer. E cada um de nós aqui é convidado a refletir acerca do que está fazendo dentro de casa. E se nós estamos também ajudando a outros, porque esse é o sentido do cristianismo, nos ajudarmos mutuamente, compartilharmos experiências, sermos pessoas de confiança. Mulheres mais velhas aconselhem as mais novas, e as mais novas hajam sabiamente de acatar, de ouvir, de considerar e de pensar, ponderar antes de decidir fazer alguma coisa. Homens também. Senhor, perdão. Perdão porque muitas vezes somos ignorantes, negligentes, brutos, desobedientes, sem limite. Ou então queremos dar tudo aos nossos filhos, aquilo que não tivemos, mas aquilo que nós não tivemos, aquilo que nós não tivemos acesso quando crianças, quando adolescentes, isso nos ajudou a sermos pessoas mais fortes, mais resilientes, mais perseverantes, mais disciplinadas, responsáveis, que dão valor ao trabalho, às conquistas, que respeitam o outro. Senhor, eu te agradeço também porque eu acredito que cada um aqui tem valores, tem princípios, talvez não todos, mas é um trabalho progressivo, não é da quinta para sexta-feira, é um trabalho progressivo, não é mudança instantânea, mas eu lhe encorajo, meu irmão, minha irmã, a tomar decisões positivas, à luz da Bíblia, você olhar para a Bíblia como um espelho e dizer: Senhor, eu estou com essa remela, eu estou com essa bagunça na minha cabeça. Assim como você se arruma e se orna para vir à igreja, olhar para o seu espírito, fazer uma autoanálise. Famílias fortalecidas são o terror do diabo, é um terror para o inferno. Ou talvez você está frustrado, está frustrada, você que está ouvindo aí é um pastor, é uma pastora, é um líder espiritual, e você teve a infelicidade, no sentido humano, de ver agora seu filho desviado, desviada. Mas se você plantou, se você profetizou, se você continua orando, se você continua amando, pode ter certeza que isso não é em vão. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho, não é mostra o caminho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso não funciona, não tem moral, não tem autoridade aí, tem autoritarismo. Mas se você ensinou no caminho, ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar. Se você ensinou e ele não quiser, é ele Deus. Ore para que ele continue vivo. Ore para que ele aprenda pelo amor, venha pelo amor, que não é um sentimento, é uma decisão. Não venha pela dor, mas se vier pela dor, ok. Desde que no final ele possa dizer: agora sim, eu sei o valor de uma família, eu sei o que é ser um filho obediente, um pai prudente, uma mãe sábia, uma família estruturada, funcional, estável, saudável. A ti toda a honra, Senhor, e toda a glória. Em nome de Jesus, nós te damos graça e nos ajuda. Eu quero ouvir testemunhos, Pai, um dia aqui dessas pessoas que aqui estão e de outras também, a respeito do poder dessa mensagem que o Senhor nos ensinou e nos entregou aqui nessa noite de Colossenses 3:20. Graças te damos, em nome de Jesus.